todos. Como havia prometido, essa é a segunda pílula dos princípios penais, dedicada a compreender o Estado Democrático de Direito e seus reflexos no âmbito penal. Estado Democrático de Direito é a forma como a própria Constituição de 88 identifica o desenho político que formatou. Muitos autores sugerem mecanismos para compreender as formas e os limites desse desenho institucional. Vou oferecer aqui a minha versão. Descrever o formato por intermédio de seus principais elementos. Eu diria que podemos distinguir em nosso Estado Democrático de Direito 4 pilares principais. Primeiro, o arcabouço do Estado liberal, que era conhecido como Estado de Direito, fincado, sobretudo, na ideia de separação dos poderes e nas restrições ao poder do Estado, com base na noção de liberdade, o que se acostumou a chamar de direitos humanos de primeira geração, ou melhor, direitos humanos de primeira dimensão. Direito de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de associação, de reunião, inviolabilidade do domicílio, etc. Nesse particular, a Constituição de 88 trouxe um importante upgrade, que foi justamente a proibição da censura, que havia sido um instrumento fortemente utilizado nos anos da ditadura. Ao lado desse arcabouço do Estado liberal, o Constituinte ergueu o segundo pilar do Estado Democrático de Direito, a conformação do Estado social, agora mais vinculada à ideia de igualdade do que propriamente de liberdade. Por isso contempla o direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, entre outros. Já não se trata aqui das prestações negativas ou restrições do Estado, mas justamente as prestações mínimas que o Estado se obriga para com seus cidadãos. A ideia central de Estado como agente redutor de desigualdade não é, portanto, um slogan de política partidária ou mera promessa eleitoral. Redução de desigualdade é norma constitucional. O terceiro pilar é a ótica democrática e pluralista, e aqui cabe fazer uma distinção para identificar o conteúdo da democracia constitucional. Não se trata apenas de preservar a regra da maioria, empregada sobretudo nas eleições, mas de garantir a existência das minorias, ou maiorias desprovidas de poder. Enfim, garantir direitos que estejam a salvo da maioria. Na democracia, a vontade geral deve prevalecer ao interesse individual, salvo no âmbito dos direitos fundamentais, que são uma espécie de cápsula de proteção do indivíduo. Afinal, quem se reconhece enquanto nação sem proteger os seus indivíduos é o fascismo. Para essa ótica democrática, duas expressões da Constituição são imprescindíveis. Primeiro, o pluralismo, que impede que o Estado tenha uma religião, um partido, uma moral e, por assim dizer, nos condena à mútua tolerância. Segundo, dignidade humana, que é base para o exercício do poder, que deslegitima toda e qualquer norma que a viole. O quarto pilar é o reconhecimento do país como integrante de um sistema internacional de direitos humanos, nos quais a preservação desses direitos aparece mais relevante do que uma ideia formal de soberania. Ou seja, normas e tribunais internacionais a que o Brasil se vincula são reconhecidos aqui. Vamos lembrar nesse ponto, por exemplo, da importância da Convenção Americana, Pacto de São José da Costa Rica, para assegurarmos o duplo grau de jurisdição, sobretudo no processo penal, em que era menos aceito, ou aceito com condições. E mais recentemente, a obrigatoriedade das audiências de custódia, previstas expressamente na Convenção. Podemos agregar ainda a esses 4 pilares, que congregam o desenho político institucional do Estado brasileiro, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou seja, nenhuma lesão ou ameaça à lesão pode ser suprimida da apreciação judicial, bem diferente da época da ditadura, quando o AI-5, por exemplo, explicitamente impedia revisões na justiça. Portanto, de um lado, uma pleiade de direitos, de outro, a inafastabilidade, fazendo do juiz o garantidor desses direitos. Quais seriam os reflexos penais desse desenho? Lembremos, a Constituição assegura liberdades limitando o poder do Estado, assume o compromisso de não reproduzir desigualdades, afirma a democracia constitucional pela garantia dos direitos fundamentais e pluralismo, ou seja, sem punições de cunho religioso ou moral, e se funda na dignidade humana e numa perspectiva antropocêntrica, o homem como centro das preocupações da República. Ou seja, um poder punitivo que vai ser necessariamente repleto de limites para preservar justamente esses valores. Um direito penal limitado, inclusive para não aguçar desigualdades,
que só se justifica pela tutela de bens jurídicos importantes, pois punições de ordem moral estão necessariamente afastadas. Serão justamente os princípios que vão constituir essa rede de limitação do poder. Mas isso fica para a próxima pílula, os princípios. Fique atento e compartilhe. E para ser informado dos novos lançamentos, assine o meu canal no YouTube.